curso básico de fundos imobiliários. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. O vídeo de hoje é um curso básico para você escolher um bom fundo imobiliário de tijolo. Está dividido em 10 tópicos para facilitar a vida do investidor. Aqui falaremos sobre o que procurar para escolher um bom fundo imobiliário. Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! Descubra tudo o que é necessário para selecionar o melhor fundo imobiliário. Compreenda os benefícios superiores dos FIs em relação ao investimento tradicional em imóveis, como a diversificação de riscos, liquidez, gestão de ativos e facilidade de investir. Agora surge a pergunta: como escolher o fundo imobiliário ideal para você? Apresentamos um curso definitivo para a seleção de FIs, utilizando os 10 indicadores mais importantes para filtrar as opções disponíveis no mercado. Pesquisar e coletar dados é fundamental para escolher o fundo imobiliário mais adequado para o momento atual. Prepare-se para explorar os critérios de pesquisa e encontrar o FI perfeito para você. Taxa de vacância. Um dos primeiros indicadores essenciais é a taxa de vacância, que representa a porcentagem do potencial de aluguel dos imóveis do fundo que está atualmente desocupado. Por exemplo, se um fundo possui 1.000 metros quadrados de espaço locável e uma sala de 100 metros quadrados está vaga, isso significa que a taxa de vacância é de 10%, indicando que 10% do espaço total não está sendo utilizado. A taxa de vacância é calculada ao dividir o espaço vago pela área bruta locável. Neste exemplo, o cálculo seria 100 dividido por 1.000, resultando em 10%, representando a porcentagem de vacância do fundo. A taxa de vacância é um dos aspectos mais importantes a serem considerados em um fundo imobiliário. Uma taxa baixa indica que há mais inquilinos pagando aluguel, resultando em maior rentabilidade para os cotistas do fundo. Além disso, uma taxa baixa pode ser um indicativo de uma boa gestão e localização, uma vez que imóveis com essas características geralmente apresentam uma baixa taxa de vacância. Embora seja crucial observar a taxa de vacância atual do fundo, é igualmente importante analisar seu histórico ao longo do tempo. O atual período pode ser uma exceção em relação ao passado, por isso é interessante examinar a média da taxa de vacância, pelo menos nos últimos 12 meses. Essa análise proporcionará uma visão mais abrangente e ajudará a avaliar a consistência do desempenho do fundo em relação à ocupação dos imóveis. O segundo indicador importante a ser observado é o Dividend Yield. Ele representa a relação percentual entre o valor que você investe e o valor que você recebe desse investimento. Por exemplo, se no mês atual a cota do fundo X custa R$100 e o fundo paga R$1 por cota, o Dividend Yield desse mês seria de 1 sobre 100 é igual a 1%. Em termos simples, o Dividend Yield DY é o rendimento de aluguel que você recebe em relação ao valor que você investe para se tornar cotista do fundo. É recomendado considerar o DY acumulado ao longo do ano, pois isso proporciona uma melhor compreensão da estabilidade de desempenho do fundo, evitando que você se baseie apenas em um único momento em que o fundo teve um bom pagamento. Para calcular o DY acumulado do ano, é necessário considerar todos os rendimentos pagos por uma cota ao longo do ano e dividi-los pela cotação atual. Por exemplo, se a cota de um fundo é R$100 e ele paga consistentemente R$1 por mês em dividendos, ao multiplicar 12 meses por R$1, teremos R$12 no ano. Dividindo esse valor por 100, teremos um DY acumulado ao longo do ano de 12%. O terceiro indicador é o PVPA, que se refere ao preço sobre valor patrimonial por ação. Embora os fundos imobiliários sejam compostos por cotas e não por ações, essa métrica proveniente do mercado acionário também desempenha um papel importante no mercado de FIs. O PVPA indica se as cotas de um determinado fundo estão sendo negociadas a um preço mais alto ou mais baixo em relação ao valor do seu patrimônio físico.
O valor do patrimônio é precificado pelo mercado, sendo calculado multiplicando o preço das cotas pelo número de cotas emitidas. Por outro lado, o valor do patrimônio avaliado corresponde ao valor de todos os imóveis físicos detidos pelo fundo. O preço atual da cota P pode ser facilmente encontrado consultando o home broker. Já o valor patrimonial por ação VPA é calculado dividindo-se o patrimônio avaliado pelo número de cotas em circulação. Vamos supor que um determinado fundo esteja sendo negociado a R$ 120 e o valor patrimonial avaliado desse fundo seja de R$ 75 milhões, representando o valor total de seus imóveis. Além disso, consideremos que até o momento foram emitidas 500 mil cotas desse fundo. Para calcular o valor patrimonial por cota VPA, basta dividir o valor patrimonial pelo número de cotas, ou seja, 75 milhões dividido 500 mil igual R$ 150 por cota. Observamos que o fundo está com um preço de R$ 120, ou seja, está sendo negociado a um valor inferior ao VPA. Podemos determinar se um fundo está sendo negociado com desconto ou não ao calcular o PVPA. Neste exemplo, temos 120 dividido por 150, resultando em 0,8. Quando o valor é inferior a 1, indica que a cota está sendo negociada com subvalorização em relação à sua avaliação. Por outro lado, se o PVPA for superior a 1, significa que a cota está sendo negociada com supervalorização em relação à sua avaliação. A liquidez é o quarto indicador crucial a considerar ao selecionar um fundo de investimento imobiliário, FI. Ela refere-se à facilidade com que um investidor pode vender suas cotas para outros investidores. A liquidez pode ser avaliada com base na disponibilidade de cotas no mercado. Quanto mais pessoas estiverem negociando as cotas de um fundo, mais fácil será para o investidor se desfazer delas. A diversificação é o quinto indicador a ser considerado, referente à variedade de imóveis presentes no fundo. Quanto mais imóveis um fundo possuir, maior será a diversificação e menores serão os riscos relacionados à inadimplência e a problemas regionais que possam afetar a atratividade do fundo. A diversificação ajuda a mitigar os riscos específicos de um único imóvel, permitindo uma distribuição mais equilibrada dos investimentos em diferentes propriedades. A localização é um fator crucial a ser considerado ao avaliar um fundo de investimento imobiliário. Imóveis bem localizados geralmente têm alta demanda e, consequentemente, baixas taxas de vacância. Mas como podemos determinar se um imóvel possui uma boa localização? Primeiramente, é importante verificar se o fundo está situado em uma área relevante para sua área de atuação, ou seja, se existe demanda na região para o tipo de imóvel oferecido pelo fundo. Caso não seja possível visitar pessoalmente os locais, especialmente se você estiver considerando investir em um fundo localizado fora do seu estado, é possível realizar um tour virtual utilizando ferramentas como o Google Maps e o Street View. Essas ferramentas permitem acessar visualmente as áreas ao redor dos empreendimentos do fundo. Dessa forma, você pode obter uma ideia se a localização possui acesso a transporte público, se é de fácil acesso, e se o próprio imóvel aparenta estar bem conservado, entre outros aspectos relevantes. Essas informações ajudarão a avaliar se a localização do fundo é favorável para atrair inquilinos e garantir uma boa ocupação dos imóveis. Renda recorrente. Uma questão relevante a ser considerada é se o fundo de investimento imobiliário, FI, paga valores consistentes ao longo do tempo. É importante analisar a distribuição dos dividendos mês a mês e verificar se esses valores oscilam ou são entregues de forma consistente. Isso permite filtrar fundos que tenham remunerado os investidores apenas de forma esporádica. É importante utilizar esse indicador em conjunto com outros, pois é possível que um determinado fundo emita novas cotas e as distribua aos seus cotistas. Por exemplo, suponhamos que você tenha 4 cotas do fundo XYZ e o fundo emita novas cotas, distribuindo uma nova cota para cada 4 cotas existentes. Nesse caso, você passaria a ter 5 cotas do fundo XYZ. No entanto, é essencial destacar que isso não implica necessariamente em ganho ou perda financeira para você.
A distribuição das novas cotas tem o objetivo de reduzir o preço individual de cada cota do FI e aumentar sua liquidez. Portanto, é fundamental considerar outros fatores, como a valorização total do seu investimento e a perspectiva de rendimentos futuros, ao analisar o impacto dessa distribuição de cotas no desempenho do fundo. No caso do fundo XYZ, o gráfico de renda pode mostrar uma queda no pagamento de dividendos por cota, o que é verdadeiro se considerarmos apenas o valor pago por cota. No entanto, como todos os investidores recebem mais cotas no final, a situação se equilibra. Portanto, ao perceber uma redução na renda entregue pelo fundo, é importante acompanhar se o dividend yield também diminuiu ou se manteve estável. É por isso que ressaltamos a importância de entender todos os indicadores e utilizá-los de forma complementar ao selecionar fundos imobiliários. Dessa maneira, você terá uma visão mais abrangente do desempenho do fundo e poderá tomar decisões mais informadas. Relação com os investidores. Um aspecto essencial a ser observado é a forma como o fundo mantém a comunicação com seus investidores. É importante verificar se a divulgação dos relatórios gerenciais é realizada de maneira consistente, se eles são claros e objetivos, e se os gestores do fundo mantêm os cotistas informados sobre os acontecimentos relacionados aos imóveis e as ações tomadas para lidar com eles. Quando essas práticas são cumpridas, indica que o fundo possui uma gestão eficiente e transparente, o que é um sinal positivo. Isso demonstra o compromisso em manter os cotistas bem informados e fortalece a confiança no fundo. Renda média anual. Fundos imobiliários são investimentos de renda variável, o que significa que apresentam um risco maior em comparação aos investimentos de renda fixa. Portanto, não seria tão coerente escolher um fundo que historicamente tenha um desempenho inferior em relação a investimentos mais seguros da renda fixa. Para calcular o desempenho do fundo em relação a outros investimentos de renda fixa, o investidor deve considerar a valorização das cotas durante o período em análise e adicionar os rendimentos distribuídos aos cotistas do fundo. De forma simplificada, é possível obter o rendimento real somando a porcentagem de valorização das cotas com o dividend yield no mesmo período. Por exemplo, se em 1º de janeiro de 2020 você investiu R$100 em uma cota de um fundo que paga R$1 por mês, e após 12 meses o dividend yield anual é de 12%, suponha que a cota tenha se valorizado 10% até 1º de janeiro de 2021, alcançando o valor de R$110. Somando os 12% do dividend yield aos 10% de valorização da cota, resulta em um rendimento real de 22%. Essa conta está correta se você sempre retirar os rendimentos pagos pelo fundo e usá-los para consumo ou despesas pessoais. No entanto, se você reinvestir esses rendimentos para comprar novas cotas do mesmo fundo, sua rentabilidade será ainda maior devido ao efeito dos juros compostos. Desempenho no IFIX. Você sabe o que é o IFIX? Trata-se de um índice que reflete a média ponderada de 83 fundos imobiliários negociados na bolsa. Os pesos atribuídos a cada um desses fundos estão principalmente relacionados ao seu patrimônio e à sua liquidez. Certamente você desejará escolher um fundo que esteja apresentando um desempenho melhor do que a média, não é mesmo? Para verificar se um determinado FI está superando o desempenho do IFIX, você pode acessar o site da B3, utilizar a ferramenta de cotações, pesquisar o fundo imobiliário desejado e sobrepor a curva do IFIX ao gráfico de cotações do fundo. Isso permitirá uma comparação visual entre o desempenho do fundo e seu benchmark, o IFIX. Dessa forma, você poderá avaliar se o fundo está apresentando um rendimento superior à média representada pelo índice IFIX. A quantidade necessária para viver de renda é altamente subjetiva. Para algumas pessoas, R$10.000 por mês são suficientes, enquanto para outras, R$20.000 podem ser considerados pouco. O potencial de geração de renda passiva depende fortemente do montante de capital que você está disposto a investir e do nível de risco que está disposto a assumir. Cada indivíduo terá suas próprias necessidades e metas financeiras, e é importante considerar esses fatores ao determinar a quantia necessária para alcançar a independência financeira e viver da renda gerada pelos investimentos.
Está preparado para colocar o seu dinheiro para trabalhar em seu favor? O primeiro passo para alcançar a independência financeira e viver de renda pode ser investir em fundos imobiliários. Esses investimentos oferecem a oportunidade de gerar renda passiva por meio do mercado imobiliário, permitindo que você aproveite os benefícios da propriedade sem a necessidade de gerenciar diretamente os imóveis. É uma forma inteligente de fazer o seu dinheiro trabalhar por você e buscar a construção de um futuro financeiramente estável. Transforme seus sonhos em realidade e alcance a liberdade financeira investindo em fundos imobiliários. Deixe o seu dinheiro trabalhar arduamente por você, construindo um caminho sólido rumo a uma vida de prosperidade e tranquilidade. O poder de gerar renda passiva está em suas mãos. É hora de dar o primeiro passo e abrir as portas para um futuro financeiro brilhante. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!